Muito boa noite, bem-vindos. Estamos na segunda semana deste programa, assim mesmo, Juca, sem mais nem menos, temos boas propostas para o fazer ficar desse lado. Já a seguir vamos falar com o Nuno Gonçalo Poças, fala do livro, é este mesmo, o livro Águas de Bacalhau, é para daqui a pouco percebermos um pouco do que é a política portuguesa. Hoje, não esqueça, é o Dia Mundial da Meteorologia. Vamos ter aqui o climatologista Carlos da Câmara. Também vamos falar da Mary's Mills, uma organização que nasceu na Escócia e hoje chega a 3 milhões de crianças. Como sempre, vamos ter neste programa os portugueses que andam pelo mundo. Hoje um português que vive no Kuwait e, claro, não vai faltar na informação com a informação objetiva. Vem aí a Estela Machado. Tudo boas ideias para nos acompanhar até às 10h30 da noite. Venha connosco. Mais uma vez, boa noite, bem-vindos. Recebemos agora o escritor, estava com os óculos, Nuno Gonçalo Poças, que é escritor, advogado, em primeiro lugar, não é? Em lugar. Que vem aqui hoje falar connosco. Nuno, muito boa noite, obrigado por estar connosco aqui nesta noite, sobre este livro, Águas de Bacalhau, do Advento da Geringonça à Ascensão do Chega. Estive a ler grande parte das crónicas que tem escrito ao longo destes últimos anos e que estão todas plasmadas aqui neste livro. Já foi lançado o livro, não é? Foi agora, recente. Semana passada. Foi a semana passada. Sim. Está nas bancas. Até vou pôr aqui para mostrar-nos um bocadinho do livro também. Estava a ler, vamos começar pelo fim. Mesmo pelo fim, ou se calhar pelo início. Depois de tudo o que está aqui plasmado, destes 10 anos da Geringonça à Ascensão do Chega, pode-se dizer que a política nunca mais vai ser como era, ou isto é só um ciclo e um dia voltaremos àquilo que é o velho normal dos partidos tradicionais? A política nunca é como era. Está sempre a mudar. Mas, sim, mas eu acho que essa pode ser uma boa conclusão destes últimos 10 anos. De facto, as coisas mudaram. Eu acho que mudaram muito provavelmente para ficar durante algum tempo e para eventualmente mudarem um dia. Política são ciclos. Mais tarde, exatamente. E não são ciclos obrigatoriamente repetidos. São sempre coisas novas e é por isso que há sempre tanta dificuldade em interpretar, em perceber por onde é que nós estamos a ir. Por isso é que eu acho que é importante nós percebermos, sobretudo, de onde é que nós viemos e no fundo, fazer balanços. Eu acho que o livro também foi construído um bocadinho com essa ideia. No fundo, nós temos a capacidade de olhar para a história recente, uma coisa que fazemos não muitas vezes. Não muitas vezes, não. Para ser um bocadinho mais simpático e colocarmos isso em perspectiva, e em perspectiva recente e tentarmos perceber, de facto, o que é que correu bem, o que é que correu mal, porque é que chegámos aqui, porque é que não chegámos, o que é que se pode inverter de alguma maneira, sendo certo que lá está, o passado não volta e, portanto, será muito difícil nós voltarmos a viver. Nós também nos habituámos um bocadinho mal, não é? Esta coisa dos anos 90, que nós achámos de repente que era para todo o sempre e que... Hoje nada é garantido. Esta ideia nunca foi. Mas nós vivemos pelo menos um bocadinho nessa ilusão. Mas viveu quem? Nós ou a Europa Ocidental toda? A Europa Ocidental, o mundo ocidental em geral. O mundo ocidental? A Europa em particular. Portugal em pequena particularidade, até porque para nós, normalmente, todos estes fenómenos da história chegam sempre um bocadinho mais tarde. E, portanto, estamos aqui todos a tentar adaptar-nos um bocadinho. Nuno, isto é de 2015 até 2025, Sim. Mais ou menos. São os 10 últimos anos. Estive a ler as suas crónicas. Está mesmo tudo mal? Não está nada tudo mal. Eu acho que o que está bem também, obviamente, merece ser elogiado. Eu acho que há uma grande falta de futuro. E esse talvez seja... É um dos nossos maiores problemas de hoje, e até para a minha geração, sobretudo, para aquilo que eu chamo também no livro a geração de 80. 80, exatamente. E é isso que me preocupa, sobretudo, ou seja, as críticas não são feitas, no fundo, para me queixar e para dizer que está tudo mal, etc. No fundo, para lançar essa ideia da falta de futuro, da falta de mobilidade, da falta de ascensão, de ambição, de querermos, de facto, construir mais do que temos e habituarmos ou desabituarmos da ideia da resignação, etc. Essa ideia de futuro eu acho que é a ideia mais importante e acho que talvez pela primeira vez em muito tempo, nós de facto perdemos um bocadinho essa perspectiva.
E eu estava, acho que às tantas também menciono isso a alguns de um texto, em que no fundo se faz um bocadinho a comparação entre a geração que fez o 25 de Abril, vamos imaginar alguém que tinha 20, 30 anos em 1974, vivia a uma distância temporal do final da Segunda Guerra Mundial inferior àquela que a geração que tem hoje 20 ou 30 anos do 25 de Abril de 74, não é? Portanto, já passaram 52 anos. E de 74 para 1945 tinham só passado 29. E em 74 ninguém estava preocupado com o regresso, não é? As pessoas que quiseram, de facto, umas de uma maneira, outras de outra, mas as pessoas, havia essa perspectiva de construir um país novo, de esperança. Os anos 80 são um grande movimento de esperança coletiva, os anos 90 são um apogeu de sucesso e de que, de facto, o país conseguiu atingir algumas coisas porque tinha ambicionado e que tinha desejado. E nós estamos mais ou menos nos últimos 25 anos sem essa capacidade. Ou seja, é um país economicamente estagnado, em termos sociais, de elevador social, também estagnado. Continuamos com uma coisa que hoje em dia é quase crónica, que, no fundo, perceber quanto tempo é que leva uma geração a sair do sítio social, da pobreza, no fundo, de onde vivem os seus pais. Isso já foi muito mais rápido do que é hoje. E é um bocadinho essa ideia também, no fundo, de percebermos que o país hoje não pode viver só agarrado àquilo que já construiu no passado. Isso é ótimo, mas se a única coisa que nós temos para vender às novas gerações é aquilo que as gerações que têm hoje 70, 80 anos fizeram há 50, isso não lhes dá rigorosamente nada. É muito pouco a que se podem agarrar. Foram os políticos que não perceberam esta dinâmica? Quiseram apenas manter-se no poder? Não, eu acho que os políticos não perceberam, mas em democracia os políticos não são nem mais nem menos que aquilo que nós queremos. Aquilo que nós desejamos, não é? Ou ambicionamos. Os políticos vêm da sociedade, não vivem fora da sociedade, são pessoas como nós, não é? E eu acho que essa falta de ambição, essa resignação, que eu acho que também decorre de um problema demográfico e de natalidade. Sim. Ou seja, um país que vai... É inevitável, quer dizer, não é que... Não quero colocar aqui em cima da mesa coisas de peste grisalha e coisas do género, mas todos nós temos pais e avós em casa e, portanto, que merecem respeito e ser tratados com dignidade, mas um país que se torna, de repente, só um país de velhos é um país, de facto, sem futuro. E, portanto, alguém que tem 50, 60 anos não está preocupado com quem tem 5 ou 10. Vai estar preocupado com a sua reforma que está aí a chegar. E, portanto, o horizonte temporal das suas preocupações e da sua ambição é necessariamente menor, é inevitável. E, de facto, a geração de 80, ou seja, quem neste momento está na meia-idade, quase no pico da vida, com 40 anos, quer dizer, são as pessoas que neste momento estão a atingir os topos das suas carreiras, têm as suas crianças, constituíram família, têm casas, etc., ou tentam. E essa geração está muito fora, eu acho que não está aliada, mas está muito fora da rotina que nós nos habituámos, até da rotina mediática, se calhar. Foi uma geração que emigrou bastante. Mas é uma geração desiludida? Ou resignada? Não, eu pelo contrário, não acho que seja uma geração resignada. Acho que foi uma geração que teve forçosamente que abdicar de espaço e de alguma voz, porque teve que ir fazer pela vida. Ou seja, e eu lembro-me pessoalmente, nós quando entrámos na faculdade, quando entrávamos no ensino superior, e muitas vezes eu sou o primeiro licenciado da minha linhagem, vamos chamar assim. Claro, dessa geração. E portanto, havia, no final dos anos 90, princípios dos anos 2000, havia essa expectativa. Alguém que não tinha o pai licenciado e que não tinha o avô licenciado, se entrasse no ensino superior, ia ter uma vida muito melhor. Quando entramos e quando saímos, afinal percebemos que já não era nada disso e, portanto, tínhamos que nos agarrar a muito mais. Eu não acho que seja uma geração resignada, foi a geração que se fez à vida, que aproveitou as oportunidades que o mundo aberto lhe dava e que a globalização também lhe deu, e as fronteiras abertas, e foi para fora, emigrou, e há muitos casos de muito sucesso em vidas profissionais, associativas, sim, etc., na minha geração. Há muita gente da minha geração fora do espaço mediático, até fora da política. Desinteressada até? Eu não acho que seja desinteressada, é forçosamente aliada. Bom, enfim, em alguns casos talvez resignada. Vamos assumir também que sim, para não fazer aqui generalizações, embora
No fundo, tudo isto são generalizações. Em que é que Portugal é diferente do resto da Europa e de outros países, olhando para aquilo que é o mundo hoje, quando diz da geringonça ou a ascensão do Chega? Isto não foi um bocadinho... Quer dizer, fomos originais nisto? Não, isto aconteceu em alguns países. Não, também. é comum. Embora eu acho que Portugal tem uma série de problemas que boa parte do mundo ocidental não tem. Que é o facto de nós, no fundo, nos termos inserido no mercado aberto e em fronteiras não territoriais, mas económicas, sociais, etc., e políticas. E, na verdade, nós não tínhamos propriamente uma sociedade aberta. A maioria dos países ocidentais tem sociedades mais abertas do que nós. E eu acho que nós tentámos criar uma sociedade aberta sempre um bocadinho aquela coisa que dizia o Mário Soares, não é? Que já construímos a democracia, agora falta construir democratas. E é um bocadinho isso ainda, ou seja, acho que faz falta, de facto, nós termos a capacidade para construir um país livre, com dinâmicas próprias, com livre iniciativa, E eu acho que ficámos sempre um bocadinho aquém dessa capacidade, porque acho que, de facto, os portugueses são inacreditáveis, quando são postos à prova, fazem. Mas, ao mesmo tempo, acho que há um complexo ideológico em Portugal, um certo preconceito, uma certa predisposição que desconfia da autonomia dos portugueses. E os portugueses também desconfiam de si próprios. E, portanto, não é uma coisa que nasceu com o 25 de Abril, é uma coisa que tem muitos anos, uma certa dependência do Estado. Cultural, não é? Sim, que é muito enraizado, dependência de pouca capacidade ambição. de premiar até... Não há meritocracia, como se costuma dizer em Portugal. Há muito pouco. Há pouco. Sim, acho que é isso. Ou seja, a capacidade de nós sermos reconhecidos, não pelo sítio de onde viemos, mas por aquilo que somos capazes de fazer. E ter espaço e liberdade suficiente para fazermos aquilo que somos capazes de fazer. Não é muito crítico da geringonça, é crítico da direita à esquerda, Certo. Esse no livro, não é só a geringonça, mas a geringonça foi uma ilusão para o país? Acho que sim. Acho que foi uma grande ilusão. Foi uma grande ilusão e trouxe problemas, talvez até bastante estruturais. Em 2015, eu acho que nós hoje em dia já não estamos a ter essa discussão, como é óbvio, não é? Não ficamos agarrados àquilo que aconteceu em 2015 e tentar, como muita gente quer, tentar vinganças ao contrário, etc. Enfim, não é isso. Mas acho que aquilo que aconteceu em 2015 foi, no fundo, uma violação de regras não escritas, que quase como se fôssemos anglo-saxónicos, seria quase texto constitucional, não é? No caso não era, e portanto podemos dizer que a lei fundamental e as regras escritas foram cumpridas, e obviamente foi uma decisão, uma composição política legítima, mas quebrou muito as fronteiras, e acho que é um grande princípio de radicalização que ali nasce. Quase como se legitimasse o lado oposto. E, na verdade, isso acabou por acontecer. Com a ascensão do Chega. Com a ascensão do Chega. Embora, enfim, se não fosse o Chega, seria outra coisa qualquer. Outra coisa qualquer. Mas aconteceu em vários países da Europa. Porque aconteceu em vários países da Europa e Portugal não seria estranho a esse fenómeno. Mas podia ter sido. Ou pelo menos podia ter sido um fenómeno que cá chegasse mais tarde. Lá está. Como foi com outras coisas. Em Portugal o PCP ainda existe, noutros países apareceu. Certo, embora também já não tanto com Como é isso? Embora é muito curioso como o PCP vai se extinguindo à medida que os anos vão passando. E à medida que o Chega cresce, curiosamente. Exatamente. Nuno, muito obrigado. Fica aqui esta sugestão magnífica, Águas de Bacalhau, do Nuno Gonçalo de Poças. É uma série de crónicas do advento da geringonça à exceção do Chega, que nos explica os últimos 10 anos da política em Portugal e vale a pena ler. Obrigado pela atenção. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Foi um gosto, Nuno. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado. Vamos agora mudar de assunto. Vamos falar no Dia Mundial da Meteorologia. Já estou aqui a levantar, é rápido. Agora o próximo convidado esta noite é Carlos da Câmara, é um especialista em climatologia, vai ajudar-nos a perceber aqui Carlos, muito gosto, já não nos víamos há muito tempo, a minha editora estava-se a rir agora porque eu já não me lembrava que era para mudar daqui para ali. Carlos, muito obrigado, boa noite por ter vindo. Hoje é o Dia Mundial da Meteorologia.
Há bocado estávamos ali a falar meteorologia e clima não é a mesma coisa. Não é nada a mesma coisa e é importante que logo no princípio da conversa Fique isto esclarecido. Fique esclarecido. Porque a maioria das pessoas não... Começo logo por dizer que aquilo que arrepia quer um meteorologista, quer um climatologista é falar-se de condições climatéricas, esse vocábulo que esteve aí na berra há uns dias atrás, e que não é por questões de semântica, é mesmo quem disser condições climatéricas não faz a mínima ideia nem do que é meteorologia, nem do que é clima. Então, o que é meteorologia? O que é meteorologia? Vamos lá. Portanto, a meteorologia refere-se ao estado do tempo num determinado dia ou numa determinada hora, depende de que tipo de meteorologia estamos a falar. E, portanto, isso caracteriza-se por parâmetros como a temperatura, a pressão, a velocidade e a direção do vento, a quantidade de chuva que está a cair, enfim, coisas deste género. E, portanto, é essencialmente um evento num determinado período de tempo e que caracteriza a atmosfera nesse período de tempo. O que é que o meteorologista se preocupa? Bom, por um lado, preocupa-se em caracterizar a atmosfera com uma finalidade que é prever como é que a atmosfera se irá comportar em 1, 2, 3, 4 dias. Portanto, Carlos, quando vamos ao telemóvel vamos ver o tempo da manhã, estamos a falar de meteorologia. Quando um jogo é interrompido não é por causa das condições meteorológicas, não é das condições climatéricas, é por causa das condições meteorológicas, é por causa do estado do tempo. Um climatologista é uma espécie de sociólogo dos estados do tempo. Ou seja, eu como climatologista não me preocupa nada com o dia de hoje. Eu preocupo-me em perceber como é que os estados do tempo se organizam numa determinada região, num determinado período de tempo. É isso, por exemplo, que faz com que o clima do Porto não seja propriamente igual ao clima de Faro. Claro, já foi mais diferente. Já foi mais diferente, é verdade. Portanto, no fim de contas, o climatologista primeiro quer caracterizar essa sociologia dos estados do tempo. Isso é feito normalmente utilizando estatística, como todas as sociologias. Claro. Por outro lado, o climatologista preocupa-se em comparar essas sociologias em diversos períodos, para saber, será que a maneira como se organiza o tempo, se organizou o tempo nestes últimos 30 anos, é igual às do princípio do século XX? E se não é, porquê? E mais importante ainda, como é que o tempo se irá organizar daqui a 30 ou 40 ou 50 anos? Muitas vezes as pessoas dizem, isso não serve para nada. Eu digo que serve. Serve e faço lembrar que estudos baseados em estatística é aquilo que faz enriquecer os donos dos casinos. Um dono do casino sabe que, a longo prazo, entra sempre mais dinheiro do que sai. Portanto, uma companhia de seguros, por exemplo, interessa-se em saber qual é que é a probabilidade de eu ter determinadas temperaturas extremas que podem levar, por exemplo, a incêndios florestais, podem levar a destruição de casas ou de empresas, ou excessos de precipitação que possam levar a inundações, ou rajadas de vento muito fortes, deve-se lembrar que há pouco tempo que aconteceu, e os prejuízos que isso tem. Portanto, o climatologista preocupa-se essencialmente com a estrutura. Serve para organizar o território. Até hoje, provavelmente, não é possível fazer casas em frente ao mar ou em cima da areia, precisamente pela alteração da... Eu diria que, se calhar, ainda estamos longe de chegar ao ótimo, ou até mesmo ao desejável. Eu não sei se o Júlio sabe se a sua casa está num leito cheio ou se a sua casa não faço está... ideia. Pois, está a ver, repare. Isso a maior parte dos portugueses não fazem a mínima ideia. E o problema é porque há este mito de que Portugal é um país de clima ameno e por isso é que temos casas que são frias no inverno e quentes no verão. Exatamente. E não estamos normalmente preparados para esses extremos. Mas como, de facto, a organização dos estados do tempo tem vindo a mudar drasticamente, e se quiser saber a razão também poderemos falar sobre ela, mas estamos a mudar de uma forma drástica, isso quer dizer que os extremos estão a aumentar. Atenção, eu nunca posso dizer, por exemplo, que a Christine foi devida às alterações climáticas. Da mesma maneira que eu nunca posso dizer que uma pessoa morreu num desastre automóvel porque não levava o cinto. O que eu posso dizer é que, estatisticamente, uma pessoa que leva o cinto tem menos probabilidade. Da mesma forma que um episódio tipo Christine, com um clima de há 40 anos atrás, teria menos probabilidades. Ora, porquê que também isto é importante? É porque hoje é excepcional, não é? Eu vim aqui por causa do Dia Meteorológico Mundial, mas 99% das vezes eu vou aos mídia por causa de extremos
que matam, que destroem. Portanto, como só nos lembramos da meteorologia e do clima quando temos extremos. E esses posso-lhe garantir que vão aumentar em Portugal. E a razão é porque há alterações climáticas, ou seja, no fundo nós estamos a ter uma roleta viciada que está a favorecer mais o dono do casino, saindo mais zeros, não é? Que são aqueles que dão riqueza à roleta. Não é? Mas estas alterações climáticas não são consequência do momento. É como disse, são estudadas. Isto, se calhar há 30 anos era previsível, não era assim previsível, mas ou mudou muito. Há pessoas que dizem, isto agora de repente mudou tudo. É assim, o que tem acontecido é que nos últimos, digamos, 50 anos, temos assistido a uma aceleração dessa nova organização dos parâmetros do tempo. Ou seja, isso também é algo que eu ouço muitas vezes da parte de pessoas que dizem, mas vocês nem conseguem prever decentemente o tempo a 10 dias e agora vêm-me dizer que conseguem prever o tempo a 50 anos. E não é nada disso que um climatologista faz. Claro. O que um climatologista faz é a alteração de probabilidades de acontecimentos desses eventos. E, curiosamente, isso é previsível. Porquê? Porque nós sabemos que há alterações no forçamento da atmosfera, parece um palavrão, mas é simples. Nós sabemos que toda a Terra vive de um balanço entre a energia solar que entra e depois calor que é exportado. A atmosfera tem uma particularidade, é que é muito transparente para a radiação solar que entra, por isso é que nos estamos aqui a ver muito bem e conseguimos ver ao longe e ver as estrelas, mas é opaca, ou parcialmente opaca, ao calor. E porquê? Porque existe uma coisa chamada vapor d'água, ainda bem que existe, não é? Sim, claro. E existem outras coisas parecidas, que é o anidrido carbónico, o dióxido de carbono, o metano, etc., os tais gases com efeito de estufa. O que é que acontece? Se nós aumentamos a concentração desses gases, e o que vai acontecer é que eles vão ser menos transparentes, vão reter mais calor, e acontece duas consequências muito simples de perceber. Se de facto ela retém mais calor, como a quantidade de calor que tem que sair, tem que balançar aquela que entra, o que vai acontecer é que a temperatura à superfície tem que aumentar. Para quê? Para que eu emita mais calor e depois, apesar de ser mais retido, sai no topo da atmosfera uma quantidade que balança. Portanto, essa é a primeira razão e é simples de perceber. A segunda razão é que quanto mais gases com efeito de estufa eu tenho, mais energia eu armazeno na atmosfera. E, portanto, fazendo uma comparação com o seu carro, se é a gasolina, é o mesmo que estar a aumentar as octanas da gasolina, ou seja, o carro passa a ter mais movimento e, portanto, no fundo, a probabilidade de nós termos eventos mais extremos, como precipitações fortíssimas, ventos muito fortes, aumenta. E, portanto, nós sabemos que, agora, estes efeitos, como nós dizemos na nossa gíria, não são lineares. O que é que eu quero dizer com isto? É que, normalmente, o nosso cérebro, portanto, reptiliano, está habituado a comportamentos lineares. Ou seja, se eu tiver um elástico e fizer o dobro da força, vai para o dobro do comprimento. Isso é o que acontece quando está a conduzir o seu carro. Se der uma patada no travão, nós sabemos que... Mas, se o carro começar a derrapar, percebe que é uma condição não linear. Já não lhe responde da mesma maneira. Ora bem, a atmosfera não responde linearmente a esses forçamentos. E, portanto, muitas vezes nós temos anos frios ou anos que, aparentemente, quem está a olhar para eles de uma forma muito focada diz, mas então isto não está a aquecer, há muito tempo que eu não tinha um verão tão frio. Não. O problema é que o comportamento, digamos, estatístico é para aumentar e está a aumentar dramaticamente. E é isso que define que hoje já não temos estações tão nítidas, outono, inverno, verão e primavera, como antes sentíamos. Essa é uma sensação que muitos têm. Pois é, uma sensação. Por uma razão, é que a nossa memória é muito traiçoeira. Pois. É que nós normalmente só nos lembramos daquilo que nos afetou, ou seja, aqueles verões muito quentes em que nós não conseguimos fazer a sesta, não conseguimos dormir, ou então aqueles invernos muito... Portanto, eu não diria que não há estações do ano que continua a haver. Agora, há modificações, por exemplo, isso vê-se
com imagens de satélite, que hoje em dia já temos 50 anos de imagens de satélite, em que nós podemos monitorizar, por exemplo, o ciclo vegetativo. E vemos que, de facto, no hemisfério norte, por exemplo, que é um caso que eu conheço melhor, o início do desenvolvimento da vegetação, do florescer, etc., está a ser antecipado. Portanto, nota-se perfeitamente que há alterações. Sim, sem dúvida. Agora, isso não é digamos que não é uma alteração na distribuição das estações, porque continua a haver estações do ano, mas é uma alteração na forma como elas se organizam. Sem dúvida, isso sente-se muito hoje. Ainda assim, hoje lia que a última década foi a mais quente em termos médios. Porquê? Sim, e a próxima vai ser mais quente ainda. Porque o que está a acontecer... Estamos a aproximar da África ou é a África que está a chegar à Europa? O que está a acontecer é que tudo está a migrar mais para norte e no hemisfério norte e mais para sul. Portanto, se quiser, aquela região que separava o Sahel das regiões mediterrânicas está a migrar para norte e as regiões mediterrânicas também estão a migrar para norte. De resto, isso começa-se a notar, começa a haver países nórdicos a cultivar vinha, por exemplo. Portanto, ou seja, mas isso não é inaudito. No tempo dos romanos, o norte da África era o celeiro do Império, portanto deixou de ser. Portanto, tudo isto tem que ver com estas mudanças, este forçamento da atmosfera, é que se junta ainda uma coisa que às vezes as pessoas não se lembram, que é aquilo que nós também no nosso jargão chamamos fenómenos de feedback ou de realimentação e que é muito fácil de perceber. Um fenómeno de realimentação é quando, sei lá, se eu o insultar, insulta mais e eu dou-lhe uma facada. Portanto, isto é uma realimentação positiva. Por exemplo, na Europa, vê-se esse tipo de fenómenos como nós sabemos que boa parte da Europa tem neve e gelo e, portanto, está branca. Se agora, por causa de uma alteração climática, um aumento de temperatura, isso derreter, o que vai ficar é menos branco. Se é menos branco, quer dizer que reflete menos a energia solar, mais absorve. Se absorve mais energia, aquece. Se aquece, mais vai derreter. E temos este fenómeno de bola de neve, não é? Entre aspas, e essa é uma das razões que faz com que a Europa seja uma das regiões do mundo em que mais se observa as alterações climáticas. Como nós somos europeus, talvez achei bom levar isto mesmo muito a sério. E temos que estar mesmo preocupados, professor. Eu acho que... O professor foi dar aulas na Faculdade de Ciências, há muitos anos escreveu Crónicas do Independente. Nestes anos todos, acha que isto, a mão humana estragou o ambiente ou isto, em si, é a história do mundo? Eu acho que a mão humana, evidentemente, eu diria estragou, comportamento alterou, humano, não é? Portanto, alterou. O que eu noto, e isso acho que é algo de positivo, é que, por exemplo, quando eu doutorei-me nos Estados Unidos, estive lá entre 1987 e 1991, portanto há décadas. E, curiosamente, eu era estudante, mas o meu orientador tinha uma empresa. E eu trabalhei nessa empresa e recebia uns dinheiros extra. E essa empresa fazia coisas muito interessantes, como estudos para Hershey's, para saber se os chocolates se devia, em vez de comprar em África, comprar no Brasil, coisas muito práticas. Eu cheguei cá em 1991, cheio de ideias, fui bater a tudo o que é empresas, desde seguradoras, a CAP, a EDP, e todas me disseram, não precisamos deste tipo de estudos. Ou seja, havia uma falta de noção da necessidade deste tipo de estudos. Agora que eu estou em fim de carreira, não imagina a quantidade de empresas que vêm bater à nossa porta a pedir ou conselhos, ou estudos, etc. Por outro lado, eu acho que as pessoas estão a ficar mais alertadas para o problema, apesar de muitas vezes olham para o problema de forma errada, como também noto que ainda há uma falta de cultura de risco. As pessoas continuam a não saber como atuar em eventos extremos e, portanto, tudo isto leva àquilo que eu julgo que será a solução, que é mais educação. Só sabendo desde os bancos de escola alertarmos para estes problemas é que podemos olhar para isto com aquela, não como pânico, mas com uma mentalidade científica e técnica que acho que é por aí que as coisas se podem resolver. Só para terminar, professor, há uma frase, enfim, que se diz que é que a natureza vai sempre buscar o que é dela. É isso que está a acontecer. Ou seja, eu não sei em que sentido é que está a pensar a frase, quando mas vemos está a pensar... casas a serem destruídas por rios que alagam, ou, enfim, como agora o Christine... Ora bem, é isso que eu estava a pensar. Portanto, no fundo, pensar sempre que é uma espécie de vingança da natureza. Eu tenho a opinião exatamente oposta. Ou seja,
A natureza, o que está a atuar, é para restabelecer um equilíbrio perdido. E nós somos antropocêntricos, portanto, isto é sempre importante. A natureza está-se nas tintas para o homem. A natureza, o que tem é, da mesma forma, quando há muito calor nós transpiramos e quando há muito frio nós trememos, a natureza, quando nós alteramos o forçamento, e é sublinhar, nós é que estamos a alterar o forçamento, o que vai acontecer é que ela procura soluções para restabelecer esse equilíbrio perdido. O que acontece é que essas soluções não têm que ser forçosamente as que mais agradam à nossa sociedade, sobretudo a esta sociedade ocidental, em que temos uma qualidade de vida que não se compadece com este tipo de extremos. Portanto, temos que aprender a conviver com a natureza. É uma bela mensagem. Professor, foi um gosto revê-lo. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo aqui. Um grande abraço e até à próxima oportunidade. Ficam aqui belos esclarecimentos, de resto, neste Dia Mundial da Meteorologia, assim é que é. Agora a missão de Mary's Mills, uma organização que nasceu na Escócia e hoje chega a 3 milhões de crianças. Em foco está a luta contra a desnutrição em 16 países. Vamos perceber como uma simples refeição diária na escola pode ser um motor de transformação e esperança para o futuro. Ora, veja. Hunger. When you're hungry, you cannot be able to think. You cannot be able to do anything. You just feel weak. Amamfamuna mimba umango kweteka kumango panga kalina nseru ukumadandaula zaya kujayo. I was born in Cité Soleil, and Cité Soleil is one of the most dangerous places of Haiti. And those people are very dangerous because we have a lot of misery, we have a lot of hunger, and then they must live every day. So it's not easy for them to keep living every day. It's very hard because one of the things that can take them out is education. Before Mary's Mills came, we had a lot of problems. If I'm hungry, you know, sometimes I misbehave. A lot of learners were complaining, I'm sick, I'm having stomachache, I'm having headache. It was due to hunger. A lot of them, they didn't eat at all in a day before they came to school. Now they're motivated to come to school. They're motivated to be part of that community. They eat, they can focus. They don't need to run away and scavenge at lunch or they're falling asleep in class, you know. And now when you speak to them, they're saying, I want to be a doctor, a lawyer, this. They, you know, education suddenly becomes like a possibility. We've noticed there has been a reduction in the drop-off rate of our kids. I've seen this incredibly efficient program. This is way more than a feeding and education program. This impacts people in such a massive way. It's a partnership between Mary's Meals and the community. Mary's Meals will provide the food, but the community has to start the garden. We build the kitchen. They provide the volunteers, so the mothers come in and they cook the food, and you know. And what happens is it really energizes and motivates the community, just from the fathers to the mothers, the children. They can't wait to get up and say, this has really changed our lives. You know? It has impacted our life. It has changed the children's attitude. It has created higher achievement rate, and it has transformed the life. It's such an honor in a way to be able to do something to help. The fact that just even that small amount or that large amount is going to impact these lives. When you're here and you see this child there was affected by some guy in Michigan who gave a donation, or this child here was affected by Joe Bloggs in Liverpool, and you realize that the help of people does really have a huge impact. Ora, depois desta magnífica apresentação, tenho aqui comigo Isabel von Rupp, é presidente desta organização Mary's Meal em Portugal. Vamos começar mesmo pelo princípio. Onde é que isto começa? Muito boa noite. Obrigado por ter vindo. Obrigada por nos convidar, para podermos divulgar aqui um bocadinho mais a Mary's Meals. A Mary's Meals começa em 2002. Mary's Meals começa em 2002, no seguimento de um jovem Magnus ter
providenciado medicamentos, alimentos na guerra da Bósnia e depois de ter deixado o seu trabalho e com o desejo de continuar uma missão, Boa foi convidada a ir ao Malawi e no Malawi, um país que estava com grandes problemas de adultos a morrerem devido ao SIDA, está numa família em que o pai já tinha falecido, a mãe acho que faleceu no dia seguinte, e pergunta ao irmão mais velho de 5 irmãos qual era o sonho, qual seria o sonho da vida dele. E esse rapaz, com 14 anos na altura, Eduardo, respondeu o seu sonho seria de ter algo para comer todos os dias e talvez um dia poder ir à escola. E daí nasce... E daí nasce este projeto. Magnus, nosso fundador, muito sensibilizado, quis juntar as duas coisas. E rapidamente se aperceberam, começaram com 200 crianças no Malawi, e rapidamente se aperceberam que o servir uma refeição escolar não só era um alimento que era garantido a crianças que muitas delas era o único alimento do dia, mas também era uma maneira de viabilizar a educação. E nós sabemos que a educação é o trampolim para o escape à pobreza. E esse é um motor mesmo desta organização, é fornecer comida às escolas para as crianças comerem, mas irem à escola também. Exatamente, para irem à escola, também aprenderem. Claro, aprenderem, claro. Com alimento no estômago é impossível aprender para quem tem... Sem dúvida. Oh, Isabel, os números são esmagadores. Portanto, a refeição funciona como um incentivo escolar. Há 3 milhões de crianças hoje servidas em 16 países do mundo. É verdade, é verdade. São os países mais carenciados? Sim, são nas comunidades mais carenciadas. Escolhemos, temos uma grande lista de espera, mas realmente nós tentamos estar onde muitos sítios em que outras organizações não chegam. E fazemos algo muito bonito, envolvemos a própria comunidade, de forma a que não é um projeto da Mary's Meals, é o projeto da comunidade. Nós ensinamos, organizamos os voluntários, compramos sempre que possível os alimentos localmente, e isto é uma alegria na própria comunidade. Tios, pais sentem-se responsáveis pelas suas crianças. E nós fazemos depois um trabalho de supervisão, é que as crianças a quem se destina o alimento realmente o recebam. E recebem, têm conseguido isso? Nós temos 2 vezes por semana, temos supervisores, controladores que vão às escolas ver que isso esteja realmente a acontecer. Eu ainda estava a ler aqui mais números, 3 milhões de crianças em 16 países, 93% de cada donativo é aplicado diretamente nas atividades caritativas, é assim? Absolutamente. E 21 milhões de crianças sofrem de nutrição só na África Austral devido à seca extrema. Atuam sobretudo em África? É assim, é verdade que, na verdade, não estamos só em África, mas uma grande parte das crianças que alimentamos todos os dias... Estão na América do Sul, estão na Ásia também? Estamos num país na América Latina, estamos no Equador, estamos na Índia, estamos no Iémen, estamos na Síria, no Líbano, mas maioritariamente estamos em África e desde 2024, maio... Estamos em Moçambique também. Também? Sim, exatamente. A Isabel, em Portugal, gera o quê? Qual é a função de uma Presidente da Mary's Meals em Portugal? Então, nós somos uma organização que se dedica a nossa missão é servir refeições escolares nas zonas mais pobres do mundo, que é combater a fome crónica e a malnutrição. Portanto, em Portugal há fome, mas não há fome crónica, não é? Portanto, a nossa missão é realmente chamarmos crianças à escola em comunidades em que muitas vezes as crianças ainda fazem trabalho infantil ou têm que procurar mesmo lixo por alimento, e aqui é uma forma de atrair as crianças à escola para receberem uma educação. É algo muito bonito, porque é muito mais que uma refeição escolar que oferecemos. Mas isso fazem cá em Portugal também? Não. Só nestes países? Estamos nestes países, exatamente. Estamos em 16 países, conforme estávamos a dizer, sobretudo no Malawi, Zâmbia, Zimbábue, Etiópia, agora em Moçambique também já iniciamos, e Sudão do Sul, são nesses países. Normalmente países muito difíceis. Absolutamente. Como é que os governos destes países recebem uma organização dessas? É sempre... leva aqui um tempo de introdução e é preciso fazer um trabalho aqui de pedidos de autorizações e de explicarmos o nosso projeto, mas de maneira geral nós temos
aqui uma boa reputação, no sentido que somos uma organização que, por exemplo, tem custos administrativos abaixo dos 7%, que envolvemos a população local e os familiares e tudo, e portanto é algo muito importante. Pode acontecer, com o tempo temos localidades e governos que conseguem depois abraçar e continuar o programa das refeições escolares, mas temos escolas em que estamos há 20 anos. Isso é magnífico, com muitos colaboradores espalhados pelo mundo. Há uma estrutura grande? Sim, nós somos sobretudo uma organização que é conhecida pelo voluntariado. Voluntariado, claro. Muito voluntariado. Assim é que nós conseguimos ter os custos que temos. Temos um custo médio para alimentar uma criança um ano inteiro, todos os dias na escola, que é apenas de 22 euros. Eu acho que nós aqui não temos consciência do que com 22 euros podemos fazer. E essa parte de envolver muitos voluntários é o que permite realmente de ter estes custos tão baixos. Isabel, aqui em Portugal a sua função basicamente é angariar fundos, não é? É consciencialização também. Consciencialização das pessoas. Sim, e educação, porque estas crianças não têm espaço nas mídias, não têm. Isto é um drama e que com as alterações climáticas está a acontecer situações gravíssimas e realmente são situações que ficam esquecidas nas notícias. Inclusive há países como a Etiópia que nem, não sei se agora penso que sim, mas jornalistas nem são autorizados para entrar. Situações absolutamente dramáticas. Isabel, a última grande operação que foi montada foi em Moçambique. Fala um bocadinho, como é que foi montada como é que está montada esta operação em Moçambique? Nós em Moçambique, por enquanto, trabalhamos com um parceiro local, Luncheon Mozambican, e que no fundo nos ajuda a estruturar. Portanto, formámos a equipa a nível, neste caso foi no Malawi, que é o país vizinho, que tivemos as pessoas que receberam formação e depois que trouxeram o modo como operamos também para Moçambique. E cá em Portugal, além da consciencialização e angariação de fundos, hoje uma pessoa, se quiser colaborar, chega onde? Como é que lá chega? Podem-nos contactar. Nós tentamos sempre um bocadinho ouvir a própria pessoa, qual é o meio profissional ou, digamos, quais são as possibilidades. Temos escolas, professores que se querem envolver, temos professoras de catequese também que gostam de divulgar o projeto, temos pessoas que o fazem no meio de amigos, temos músicos e artistas que gostam de oferecer os seus talentos e, portanto, assim o vamos fazendo e o objetivo é podermos também crescer, porque todos juntos nós temos sempre um objetivo de chegar à próxima criança. E têm voluntários que queiram ir para esses países também colaborar? É assim, nós não promovemos digamos, o voluntariado para ser realmente útil tem que ser vários, no mínimo, 4, 5 meses, não é? Porque só para ir ver o tempo de integrar as localidades são, na maior parte das vezes, muito difíceis de acesso, requerem também, portanto, ajuda da Mary's Meals localmente para ajudar e, portanto, a nossa função é mesmo servir refeições escolares e, portanto, temos que ver um bocadinho como é que... Mas existe, sim, temos, por exemplo, os jovens da Mary's Meals, que regularmente é organizada uma viagem no local para poderem participar, mas é sempre em número reduzido e de maneira sempre colocando em prioridade o próprio projeto, as refeições e a comunidade, não satisfazer curiosidades, digamos. Ao longo destes anos todos, vocês acompanham depois o rastro destas crianças que ajudaram? Muito bonito, sim, absolutamente. Absolutamente. Nós temos o caso de uma jovem que é Leti, que está na maior parte dos nossos filmes. Nós temos filmes no YouTube, Mary's Meals Portugal, que podem ver, por exemplo, o Child 31, e esta jovem que na altura era órfã, que era responsável por alimentar os seus irmãos mais novos. Hoje em dia ela trabalha na comunicação da Mary's Meals no Malawi. E, portanto, é muito bonito ver estes jovens que conseguiram terminar uma educação, conseguiram ter uma profissão, ter um trabalho hoje em dia, de vê-los realmente, alguns na Mary's Meals e outros pelo mundo fora a ajudar os outros também. É extraordinário. Isabel, só para terminar, isto exige uma devoção grande. A Isabel tem outra atividade, em empresas. Isto
como é que divide o seu tempo? O que é que a motivou uma coisa destas? Isto acho que é a grande pergunta da minha família. Pois. É a grande pergunta da minha família. Mas eu acho que quando temos conhecimento de uma organização que consegue manter os custos, dar esta promessa que os alimentos chegam a quem mais necessita, não estamos a falar de uma refeição por mês, não estamos a falar de um par de sapatos, não estamos a falar de uma mochila, tudo é útil, mas estamos a falar aqui do alimento mesmo muito básico. Aquilo que permite a muitas destas crianças de sobreviverem e de terem um desenvolvimento correto. Eu acho que não podemos ficar insensíveis a este projeto e, portanto, às vezes podemos fazer muito, às vezes podemos fazer pouco. Que seja em divulgar, que seja em contactar-nos, podem distribuir folhetos ou dar a amigos, podem contactar-nos e ler o livro, a história da Mary's Meals, uma história muito bonita de ler. Mostrar esse livro já agora. Que eu Esta acho é uma também história que é Refeições de Maria, não é? Exatamente. É do fundador mesmo. É do fundador, é do fundador. E é muito bonito. É bonito também para os jovens verem como uma ideia simples, pequena, com a ajuda de muitos e boa vontade e dedicação, pode crescer para um projeto tão lindo no mundo. E fazer parte deste projeto, que seja com muitas horas, com poucas horas, é um privilégio. Foi um privilégio ter lá aqui também, continuação de bom trabalho e, enfim, é um trabalho de facto que não está ao alcance de todos. Muito obrigada. Isabel, muito obrigado. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. E estamos à sua casa. Quando precisar, disponha. Muito obrigada. Para divulgar uma boa notícia de um crescimento brevemente também, se Deus quiser. Estaremos cá para isso seguramente. Muito bem, está feita a primeira parte deste programa. Juca, a seguir, vem aí a informação objetiva com a Estela Machado, mas na segunda parte ainda vamos ter um português pelo mundo e vamos falar aqui de um programa curioso também aqui no Conta Lá. Chama-se Ultraje. É uma boa forma para ficar desse lado. Intervalo. Até já. Segunda parte deste programa, já vamos à informação objetiva. Aqui ao meu lado já está a Estela Machado. Estela, boa noite. Hein? Olá, Júlia. Isso é que foi um fim de semana. Foi um fim de semana com grande muito organização em Gaia, de uma meia maratona. Meia maratona, passou no Conta Lá. Eu estive a participar na emissão, também a moderar alguns painéis, porque... E tu estiveste... Eu estive mesmo a platicar. Eu não sei se deste uns passinhos. Tem uns passos, dei. Fui, abasteci com um croissantito e voltei. Olha, eu também não corri, só estive sentada a receber os nossos convidados. A olhar para o Porto, a partir de Gaia. Estivemos ali também a falar de vários temas que interessam também aos nossos telespectadores. A habitação, falamos também de mobilidade e ainda de prática desportiva, obviamente. Foi uma meia maratona. Foi uma meia maratona muito participada. Eu cheguei lá às 8 da manhã e viste logo muito movimento. E vejo uma multidão. Eu disse, o que é que esta gente está aqui toda? Eu não sei se viste os vencedores. No masculino... Não, eu não vi porque eles chegaram muito à frente de mim. Foi? O Bernardo Rocha e no masculino a Joana Ferreira, de 28 anos. Ora, também importa enaltecer quem consegue estes feitos, ainda que haja muitos que são estreantes, outros que vão participando em algumas meias maratonas, que vão estabelecendo alguns objetivos, porque na vida também é preciso objetivos, e aqueles que foram os curiosos. Não sei se foi o teu caso. Foi mesmo. E nós que podemos também acompanhar tudo numa emissão especial do Conta Lá. O Correr Portugal correu muitíssimo bem, foi uma equipa incrível que esteve também a preparar tudo. A organização da prova assim o permitiu e foi fantástico fazer parte também dessa emissão. Eu gostei imenso de ter ido. Estela, vamos à informação objetiva. Vamos à informação objetiva. Vamos hoje tratar ainda dos dias da tempestade e vamos olhar para a reconstrução. É isso mesmo. Já a seguir, com a Estela Machado, informação objetiva. Boa noite, bem-vindo. A Rede de Emergência Solidária vai contar com a estrutura de missão para a reconstrução da região centro. Pretende-se identificar situações de necessidade e evitar duplicações. Outro dos objetivos é garantir maior celeridade na resposta às populações afetadas pelo mau tempo do início deste ano. Esta estrutura de missão vai atuar na sinalização de situações de maior fragilidade. As entidades envolvidas querem mobilizar e distribuir donativos através dos municípios e das instituições particulares de solidariedade social, as conhecidas IPSS. Enquanto se unem esforços no terreno, a reconstrução avança a diferentes velocidades e com muitas críticas. Hoje termina a consulta pública para os cidadãos se pronunciarem sobre o programa PTRR.
Os municípios já enviaram ao Governo um pacote de contributos no qual pedem mais protagonismo no desenho e implementação deste plano de ajuda. O Presidente da Câmara de Leiria defende investimentos nas linhas elétricas e até dá o exemplo da França. Ora, em declarações registadas pelo Conta Lá, Gonçalo Lopes critica o facto de a eletricidade estar nas mãos de privados. Diz mesmo que é um assunto de soberania nacional. Questões de resiliência, como é a questão da eletricidade, investir, que é aquilo que eu tenho batido nos últimos tempos, mas tem sido poucos a falar sobre isso. E tem a ver com a soberania de um país, que é termos linhas entregues a uma empresa privada e cuja entidade reguladora poderá não estar a fazer o seu trabalho. E esse é um aspecto muito importante, calhou-me a mim. No futuro pode calhar noutro ponto e vão ficar de certeza absoluta 30 dias sem eletricidade. E portanto, e não é tão pouco, quando já viram a fatura de eletricidade, nós pagamos todos os meses o trabalho da distribuição em média. E portanto temos que investir 5 mil milhões em França para tornar o transporte de eletricidade, a distribuição do transporte de eletricidade com resiliência. A partir destes olhares pós-tempestades, estamos a olhar também para a reconstrução dos territórios mais afetados. E convidamos para estar nesta edição da Objetiva Paula Teles, é especialista em mobilidade e urbanismo, tem acompanhado também aquilo que foi a passagem destas tempestades, os efeitos provocados. E Paula, agora vamos olhar para a reconstrução. E de que forma é que se deve aproveitar a reconstrução para ser um momento de oportunidade para estes territórios? Na minha perspectiva, deve-se trabalhar de forma integrada, deve-se integrar conhecimentos. Nós estivemos muito habituados em Portugal, nos últimos anos, a trabalharmos de forma muito isolada. O engenheiro civil fazia aquilo que era da área dele, o arquiteto também, por vezes, com poucos trabalhos integrados, mesmo com dificuldades, muitas vezes, em trabalhar em equipa. O arquiteto paisagista depois vem mais tarde e coloca o jardim ou aquilo que é o espaço exterior e nós hoje temos que integrar. Eu vou dar um exemplo. Quando a fazer-se o chão da cidade e há estradas para reparar, há ruas para reparar, é a altura também para pensar a mobilidade. Será que vamos querer que aquelas ruas continuem a ter dois sentidos, sentido único, algumas com bermas e sem passeios? Será que não era uma oportunidade para colocarmos árvores? Porque nós precisamos, de facto, de mitigar as alterações climáticas. Precisamos de descarbonizar, mas também de humanizar. E, ao mesmo tempo, baixar as temperaturas. Será que não é uma oportunidade para repensar os pavimentos em termos de materiais de construção? Então, eu vou devolver-lhe essas perguntas para lhe pedir uma resposta. É a oportunidade? É a oportunidade. E, portanto, é muito importante que os donos de obra, Câmara Municipal, naquilo que é a obra pública, não é? Nomeadamente a grande infraestrutura urbana, que é essa, que é o chão da cidade, mas também a nível dos equipamentos, que haja um trabalho conjunto para escolhermos materiais que realmente sejam mais resilientes, que consigam trabalhar melhor aquilo que é o ecossistema da biodiversidade, e nós estamos a perceber que estes fenómenos estão a acontecer porque nós temos realmente alterações climáticas, temos um aquecimento global muito grande. Nós ainda há pouco estávamos a ouvir no programa Juca um meteorologista a falar exatamente destes fenómenos. Nós temos ouvido a ciência em geral a antecipar acontecimentos desta natureza e que podem ser mais difíceis de prever e mais frequentes. Exato. Paula, olhando para o que aconteceu, as localidades portuguesas estão muito expostas? Estão muito expostas. Nós temos uma zona litoral muito grande, com encostas e com arribas, e continuamos a construir edifícios nas arribas. Nós temos muitos rios, mas temos, acima de tudo, tido uma ausência de planeamento do território, que, ainda por cima, paga-se as vistas e é sempre o ideal é construir em cima da água. E, portanto, nós hoje temos também que nos desviar dessas linhas de água, porque muitas delas até foram apertadas ao longo do tempo, foram mais construídas, foram impermeabilizadas e elas também precisam de respirar, porque o planeta é exatamente isso, é nós garantirmos a biodiversidade e a natureza, não é? E, portanto, a estrutura verde e a estrutura azul têm que ser mais integradas e mais consideradas no nosso trabalho. E depois, claro, por isso mesmo, quando estamos a falar de construção, temos que pensar os solos. Eu entendo que a geotecnia, o estudo dos solos tem sido muito negligenciado também. Mas este é um trabalho que deve ser feito, sobretudo, a nível local. Sim, é a nível local. Qual é que é o papel das autarquias e o que é que podem fazer? A alteração, por exemplo, dos planos diretores municipais, que são instrumentos dinâmicos, claro, é fundamental. É fundamental.
ela não é igual em todos Sim, os... mas Stella, é muito importante que esses PDMs, que são peças obrigatórias há muitos anos atrás, que agora se alinhassem com uma peça muito importante e que é obrigatória em Portugal, há cerca de 3 anos, que são os planos de mobilidade urbana sustentável. Estes planos de mobilidade sustentável é que definem a estratégia de mobilidade e, portanto, deviam estar muito bem casados. Porquê? Porque nós continuamos a ver investimentos muito grandes no país a nível das rodovias, das infraestruturas, agora até do TGV, veja-se, não é? Em algumas cidades, e, em simultâneo, não vemos uma integração do ordenamento do território para as proximidades. Vou dar um exemplo. O território devia crescer, do ponto de vista do edificado, mais próximo daquilo que são as apostas das grandes infraestruturas. Onde há uma linha de metro, devia aumentar a densidade. Onde há o futuro TGV ou mesmo as estações de caminho de ferro, devíamos ter mais densidade. Para quê? Para que as pessoas possam sair de casa e, mais rapidamente, entrarem na rede de transporte. Porque o que se passa neste momento no nosso país é que nós temos as maiores taxas de motorização da Europa. Nós andamos de automóvel para casa e para o trabalho, com taxas na ordem dos 70%, 80%. E só andamos de transporte público ou a pé, os outros 20%, 25%. E a Europa há muitos anos que recomenda que nós temos que baixar para inverter exatamente. São muitos fatores e podemos juntar aqui um outro, já que estamos a falar de reconstrução, até porque a palavra reconstrução aplica-se à questão das tempestades, mas não só. Por exemplo, a área do parque habitacional, nós, se olharmos para Portugal, para as necessidades, vemos os preços aumentarem. Como é que se vai desenhar, porque a uma escala pequena talvez seja mais fácil se olharmos para o país como um todo, com interesses habitacionais, quando dizem que há poucas casas, com necessidades agora de reconstrução, quando há pouco dinheiro. Como é que se vai estabelecer prioridades? Mais uma vez, as prioridades têm que ser por um planeamento do território, um planeamento urbano novo. Temos que pensar mais... caso a caso. Em cada município. Claro que a estratégia é nacional e nacionalmente nós temos temos dados e pretensões de baixar o carbono, as emissões. Portanto, também temos aqui uma questão energética muito importante. A mobilidade é responsável por mais de 28% do gasto energético, imagino, do gasto total. Portanto, não são as indústrias. Temos aqui um fator muito importante e também das emissões, em 30 e tal por cento das emissões. Então, aproveitar o facto de o Governo poder querer, junto de Bruxelas, adiar o PRR e a implementação pode ser benéfica para Portugal, sim, tendo em conta estas circunstâncias excepcionais? Sim, porque nós neste momento, se já estávamos atrasados, agora veja lá o que é com o problema da catástrofe ambiental que existiu recentemente, não é? Em que realmente nós passámos no centro e o centro está muito destruído. Mas as autarquias são umas máquinas, são umas máquinas de proximidade e por muito mais que os cidadãos desejem que seja tudo mais rápido e já desejem há semanas de tudo estar muito mais regularizado, é preciso perceber que são questões muito complexas e também juridicamente muito difíceis para as autarquias poderem ajudarem. Mas o fator de proximidade e a capacidade que tenha de dar resposta é impressionante e só quem trabalha com autarquias como eu sabe muito bem disso. Agora, de facto, tudo aquilo que já estava previsto para trabalhar, que vinha dos fundos comunitários, agora teve uma paragem, porque agora primeiro teve-se a salvar vidas e agora está-se a tentar reconstruir. Com esta problemática, é que esta reconstrução tem que implicar mais conhecimento. O arquiteto, não o engenheiro... Não é só substituir telhas, não pode ser. Esse é o grande desafio, é que nós não podemos só substituir, senão não vamos ter tempo, porque o planeta está com um problema, está doente. E as pessoas também estão doentes. Mas o Estado devia ter um comprometimento maior na ajuda às pessoas do que aquilo que está a ter? Eu acho que é mais difícil do que o que está a ter. Foi complicado, por exemplo, para fazer o diagnóstico das ocorrências. Repare que foram muitas casas que tiveram problemas, foram muitas fábricas, foram muitas ruas que ficaram destruídas completamente, pontes, etc. E tudo isso hoje é complicado. Não é só fazer o diagnóstico e o levantamento do ponto de vista da engenharia, que também foi feito e os engenheiros estão todos a trabalhar e os arquitetos estão a trabalhar as próprias ordens. Mas também não pode haver localidades só com uma estrada como via de acesso que sofre com por isso é que nós hoje temos cada vez mais de planear as nossas cidades e de aprender com os erros. Quantas vezes é que há uma estrada que vai irrigar um conjunto enorme habitacional? E isso é um dos erros também do próprio planeamento. Temos que ter alternativas, temos que fazer malha. E na própria cidade, às vezes nós chamamos de cul-de-sacs, que é uma rua que vai ter uma zona sem saída, até de moradias, e que de repente há um problema e fica-se sem poder assistir e até do ponto de vista daquilo que é a polícia e a segurança e
e a Proteção Civil. Ou seja, há uma urgência para, nesta oportunidade de reconstrução? Sim, há uma urgência, mas há uma enorme oportunidade e os municípios têm que perceber que têm que fazer bem neste momento. É preciso escolher o tipo de pavimentos, é preciso escolher o tipo de árvores. Uma árvore que é da costa, ou seja, não é igual para o interior. É preciso um critério e olhando para cada caso em particular. Estamos mesmo na reta final, está também na contagem decrescente para o 4º Congresso de Cidades e Vilas que caminham, realiza-se já esta semana, quarta e quinta-feira, promove-se o debate também, enfim, de parte destes temas. Em 30 segundos, o que é que se espera que se debata à volta da pertença e da caminhada? Sim, nós entendemos que uma das maiores infraestruturas que existe são as infraestruturas urbanas, é o chão da cidade. E o chão da cidade nunca foi levado a sério. Foi levado a ser as grandes infraestruturas, o comboio, etc, etc. E com a inspiração do Alcaide Pontevedra, que ganha prémios a nível mundial, porque ele que era médico, resolveu ser político, Alcaide, Presidente de Câmara, e transformou e revolucionou a sua cidade numa cidade que é das mais amigas do ambiente, das cidades que se anda mais a pé e que é mais saudável. Nós temos esse homem, esse exemplo na nossa organização destes eventos e desta rede que é a Ibérica, e estamos permanentemente, e todos os anos este é o encontro que vamos ter com os autarcas portugueses e espanhóis, para vermos boas práticas, trocarmos opiniões e vermos se não erramos, se pelo menos os erros permitem melhorar e apontar um caminho naquilo que são as boas práticas de mobilidade. Paula Teles, este é um tema que vai passar muitas vezes nas emissões informativas do Conta Lá e já sabe, pode também atualizar todas as notícias no nosso site em www.conta-lá.pt. Voltamos a ver-nos sempre com informação objetiva todas as noites aqui no Conta Lá. Já a seguir, Júlio Magalhães regressa com o programa Juca. Boa noite. Segunda parte deste programa e reta final, como habitualmente vamos dar voz, como sempre, a um português que anda pelo mundo. Neste momento temos em contacto o Ricardo Dias, vive no Kuwait. Ricardo, muito boa noite, já aqui em WhatsApp. Ricardo, sei que no Kuwait está à frente, ou pelo menos trabalha numa academia de futebol, é assim? Boa noite, Júlio. Sim, estou a trabalhar numa academia de futebol. O nome é Pro Football Academy. Já estou cá há 2 anos e sensivelmente mais de 1 mês e pronto, tem sido uma experiência agradável e dentro da minha carreira tenho feito, tenho estado tranquilo por já. Ricardo, o que é que o levou para o Kuwait? Como é que foi aí parar? Lá está, acho que foi através do LinkedIn, eu mandei o meu currículo através do LinkedIn e acabei por fazer uma entrevista de trabalho e tudo foi muito rápido. Dentro de uma semana após a entrevista estava a aterrar no Kuwait e no mesmo dia a trabalhar. Mas, Ricardo, é a primeira experiência no estrangeiro, não? Não, tudo começou em 2018, estive 2 anos na China, em 2 academias diferentes, no Shanxi, numa cidade de Xi'an. Muito bem. Já lá estive. Acho que é a primeira capital da China, que tem lá os famosos guerreiros de terracota. Exatamente, os guerreiros de terracota. Magnífico, de resto. E pronto, foi a primeira experiência fora de Portugal. Depois, infelizmente, acho que quando lá estava começou o Covid e tive que voltar a Portugal. Surgiu também passado o Covid, passado 2 anos, em 2023, abracei outro projeto em Singapura e que durou até 2024, janeiro de 2024. Vim para o Kuwait e aqui estou. Há 2 anos. O Ricardo é de onde? Aqui em Portugal? Estava onde? Aqui em Portugal, Ricardo, está-me a ouvir? Onde é que estava? Em Portugal, a minha carreira começou no Rio Ave. Eu fiz a licenciatura em Desporto e Atividade Física na Escola Superior de Educação em Viseu. Tirei o curso de UFAC, UFAB na Associação de Futebol do Porto. E pronto, estive 7 anos nos escalões de formação do Rio Ave. Escolinhas, sub-10, sub-13, sub-18.
e a partir de um treinador de guarda-redes, o Tiago, que nessa época teve abraçou um projeto na China, enviei o meu currículo para ele e ele fez a ponte entre um coordenador de uma academia chinesa, que agora é o presidente da Câmara de Valdecâmara, o André, que escolheu-me a mim para abraçar o projeto na academia. Ricardo, hoje vive no Kuwait, dias difíceis, hoje há um anúncio de uma trégua de 5 dias, ou sentes aí um certo alívio ou é mais um dia igual aos outros? E olha, acabou de falar e está a tocar as sirenes. Não, tem estado mais tranquilo em comparação à primeira semana, mas é isto, sensivelmente por volta desta hora à noite houve estas sirenes, mas sinto-me seguro e para já continuo a fazer basicamente um trabalho de PT ao domicílio e alguns trabalhos também em parques. Basicamente é como se estivesse numa zona de Covid, já que fui um dos primeiros portugueses a experienciar a pandemia na China. Agora estou mais uma nova experiência no meio da guerra do Médio Oriente e pronto, e é um bocado por aí, mas sinto-me seguro, sinto-me tranquilo. Já agora, Ricardo, só para contextualizar, está com a família, está sozinho? Não, estou sozinho, a família está em Portugal, tenho a minha mulher e a minha filha em Portugal, estou cá sozinho, mais ou menos sozinho. Tenho o treinador António Miranda, que é da minha terra, da Póvoa de Varzim, está cá também, está a treinar um clube da 2ª Liga, o Sulabicate. Temos outros portugueses também cá. Estou em contacto com eles aqui num grupo do WhatsApp e tenho estado em contacto com a Embaixada de Abu Dhabi, em constante troca de e-mails para, em caso de emergência, tenha uma solução. A solução será, neste momento, sair pela via Arábia Saudita, apanhar um transporte do Kuwait para a Arábia Saudita e depois da Arábia Saudita um avião para Portugal. Essa é uma solução que ainda não lhe passou pela cabeça? Não se pôs ainda, nestes dias? Sim, claro que sim, mas como estou a trabalhar e não estou parado, estou bem, mas possivelmente gostava de voltar no próximo mês. O aniversário da minha filha é em abril. E nunca falhei até agora. Um dos acordos que eu tenho com os meus patrões é não falhar o aniversário da minha filha, estar presente, e talvez, vamos ver, dependendo da situação, talvez em abril volte a Portugal, com o objetivo de celebrar o aniversário da minha filha. Ricardo, qual é a realidade do Kuwait para um português que aí vive? É uma sociedade normal? Vive-se normalmente ou há muita diferença daquilo que vive em Portugal e agora vive no Kuwait? Bem, para mim, quando cá cheguei, foi um choque. Depois de ter experiências na China e em Singapura, chegar ao Kuwait é um país com uma cultura muçulmana e pronto, é basicamente muito deserto e temperaturas altas. Existem sempre diferenças se compararmos a Portugal, mas é um país seguro, pode-se andar na rua às horas que for, eu não vejo criminalidade aqui. Sinto-me seguro com esta situação da guerra, tenho confiança nas tropas militares do Kuwait e pronto, mas lá está, é sempre um choque. A academia onde eu estou é uma das academias mais caras do país. Temos um leque de miúdos em que a possibilidade financeira é muito grande e pronto, há sempre uma nova experiência para mim, uma aprendizagem de que, comparando em China, em que os miúdos eram um regime militar e seguiam as regras e tudo aquilo que era pedido, aqui temos que ter um jogo de cintura em que agradar aos miúdos, no sentido de criar uns treinos mais
mais divertidos, mais didáticos, sempre com a vertente de jogo. E pronto, temos sempre que nos ajustar ao país que estamos. Neste momento está aí há 2 anos, Ricardo. Conta ficar mais anos aí ou é uma experiência que está a chegar ao fim? O futebol é imprevisível. Eu no verão passado tive 3 propostas, podia estar em Portugal neste momento. Eu recebi uma proposta para ser coordenador do Rio Ave, dos escalões mais novos, dos sub-13 para baixo. Tive a entrevista, a reunião, digamos assim, com a Presidente Alexandrina, mas os valores que me foram apresentados, comparando aos valores que ganho aqui, tive que me decidir por ficar cá. Tive também a possibilidade de voltar a Singapura, a academia onde trabalhei, e fez-me uma proposta com valores muito maiores do que aqui no Kuwait e em Portugal, mas a balança do tempo, de passar o tempo com família e amigos e a distância e o fuso horário pesou na minha decisão, e optei por continuar na academia onde estou no Kuwait, que sinto-me bem e tenho um coordenador, um brasileiro e uma espanhola que me ajudam em tudo. Neste momento estou sozinho, isto tudo aconteceu na celebração do Dia Nacional do Kuwait, onde temos 4 dias de descanso, de folga, e eles foram para casa e não conseguiram voltar porque, pronto, o espaço aéreo foi fechado. Claro. Neste momento estou a carretar com tudo, mas continuo confiante e com certeza faço o meu melhor para que tudo corra bem. Ricardo Dias, muito obrigado pela sua disponibilidade, um abraço, felicidades e corra tudo bem aí por essas bandas. Boa noite e obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. E agora outro tema. Já imaginou o que as roupas dos nossos antepassados têm para nos contar? Pois no programa Ultraje, o Conta Lá vai de norte a sul descobrir como cada traje é um símbolo e orgulho de um povo. A Daniela Magalhães é quem nos guia por esta celebração da nossa cultura. Vamos recuperar agora só um excerto da primeira destas viagens únicas pela identidade de Portugal e depois vou ter aqui a Daniela Magalhães. Até já. Ora veja. Se uma mulher em Ilha não tivesse um cordão de ouro, meu Deus, se não tivesse uns brincos, podia faltar comida na mesa, mas isto tinha de existir. O cordão tinha que existir em todas elas. O quê? Cláudia, nós temos aqui um traje muito especial, não temos? Sim, muito especial. É um traje iconográfico de Ilhavo, é o traje que mais identifica as mulheres de Ilhavo. Pelo veludo que ele tem aqui nesta capa, todo o trabalho feito aqui com este galão a toda a volta, na saia também embaixo. Tudo isto era o brilho da mulher. A mulher era muito briosa cá em Ilhavo. Este chapéu usava-se no dia-a-dia. Também para proteger, se calhar, do sol. Proteger do sol, proteger do vento. As mulheres cá em Ilhavo eram maioritariamente peixeiras, pescadeiras, iam ao sal. E este chapéu ajudava a que essa água que saísse do peixe não protegia. Nós somos o que somos porque sabemos aquilo que fomos, não é? E realmente este é um traje que é a identidade de Ilhavo, pronto, é o ícone de Ilhavo, não é? Isso para mim dá assim um orgulho, pronto, enorme.
No traje de lavradeira abastada de Ilhavo, cada detalhe feito à mão revela estatuto, resistência e identidade. Um testemunho silencioso da vida real das mulheres de outrora. Um legado para as mulheres do agora. O tempo passa pelo tecido, mas a identidade fica. E enquanto houver quem vista, a nossa história continua a encontrar corpo em nós. Ora, aquela ali era a Daniela, que agora está aqui vestida a civil já. Daniela, boa noite, obrigado por teres Olá, vindo. boa noite. Olha, bela ideia é esta, um belo programa aqui no Conta Lá, este ultraje, que já só do nome já é original. De onde é que vem esta ideia de ultraje? A ideia vem exatamente da Rita Ferro Rodrigues. Ela que é uma pensadora nata, uma criativa, e teve esta ideia de jogarmos aqui um bocadinho com esta ideia para conhecermos os trajes portugueses, mas de uma forma diferente, em que no final havia ali uma revelação, pronto, em que era eu vestida com o traje. Tu, em todos os programas vestes o traje do qual estiveste a falar. Em todos os programas, exatamente. Há uns mais desafiantes que outros. Este de Ilhavo, o chapeirão, é pesado. Aquilo é bastante pesado. E ainda usam lá? Usam em recriações históricas, o Rancho também usa, mas a maioria das pessoas que usam o traje, eles dizem que é o traje domingueiro, que aquele não era toda a gente que usava, normalmente eram as pessoas mais abastadas, portanto nem todas as pessoas das recriações usam, mas aquele tudo junto, depois é como funciona. Daniela, já fizeste quantos programas? Fiz 5. Aonde? Fizemos, este era o de Ilhavo, que foi o primeiro que gravámos, correu logo muito bem, porque aquele também era um traje super marcante. Gravámos em Castelo Branco, Ilhavo, Castelo Branco, Miranda do Douro foi a capa de honras, ou seja, é só uma peça, que é uma capa assim super pesada também. Eu já disse Ilhavo, Miranda do Douro, Tomar. Tomar foi o último que gravámos e esse, por exemplo, foi o mais desafiante de todos. Porquê? Porque na festa dos tabuleiros, Isso é a festa. elas usam, Claro, em Tomar, exatamente, usam o traje. O traje é mais simples, é assim branco, tem só uma fitinha de cor, mas depois o tabuleiro pesa 15 quilos. Aquilo é surreal, inclusive eu fiquei com o braço dormente e tudo, foi ali um desafio, mas só o ficar ali com aquilo na cabeça durante algum tempo é difícil, e elas fazem 5 km com aquilo na cabeça. Aquilo é preciso treinar, têm um par com quem vão dividindo ali os 5 km, um rapaz, cada rapariga tem um rapaz que as acompanha nesses 5 km, mas não deixa de ser, nem sei como é que elas andam com aquilo tanto tempo. Daniela, vais descobrindo com isto a história de Portugal um pouco, não é? É isso mesmo. Cada traje é uma história. É, cada traje tem a sua história, apesar de eles têm todos muitas coisas em comum. Que é os trajes que nos têm apresentado eram os que antigamente se usavam só em dias de festa, em dias de ir à missa. Alguns dos trajes, inclusivamente, eram o que... Isso foi em Castelo Branco, penso eu, que era um traje que era assim negro, esse não foi o que eu vesti, mas um daqueles era... Elas usavam para se casar e era o mesmo que usavam para quando fossem enterradas, basicamente. Era o mesmo traje. Portanto, sim, cada traje tem a sua história e os seus costumes, mas o comum é ser tão português e mais para os dias de festa, digamos. Ainda há gente, enfim, a fazer estes trajes ou não? Isto já são peças únicas? É assim, os originais serão únicos para sempre, porque já não são confeccionados da mesma maneira. Antes, nós ainda há pouco estávamos a ver aquele de Ilhavo, os bordados, as coisas eram todas feitas à mão. Agora já é mais industrializado, não é? E os que são feitos agora, o facto de ser à máquina já os torna mais idênticos. Antes tinha aquele peso de até as próprias mulheres eram elas que faziam, por exemplo, os bordados dos seus trajes. Ali no de Ilhavo também tem assim uma espécie de carteirinha aqui à frente, que eu agora não me lembro do nome, tem um nome específico, que tinha um bordado de uma flor
cada uma abordava aquilo que quisesse. Ou seja, dava para personalizar de certa maneira, mas pronto, agora são um bocadinho mais industrializados. Mas, por exemplo, este Dílhavo também, o irmão da senhora com quem eu estou a falar, é quem confecciona agora os trajes, ou seja, quem faz os trajes. Ele, no caso, é estilista mesmo, mas ele faz os trajes, é ele que lhe pedem para fazer os trajes, apesar de, pronto, já ser diferente. Mas as pessoas ainda encomendam os trajes? Não, assim, a única peça que, ou seja, qualquer um de nós pode exatamente comprar é a capa de honras, a de Miranda do Douro. Ainda há pessoas, aquilo é um trabalho, pronto, é uma coisa trabalhosa, agora inclusivamente até já se tornou uma capa mais leve, porque já há a forma de fiar a lã de outra maneira, já não é à mão, não é? Antes era assim uma coisa pesada que nem sequer ficava tão direitinha, exatamente porque, pronto, não era feito com máquinas. Mas isso é uma peça que ainda se pode comprar. Quem quiser. Tens sentido que, por onde tens passado, que há uma consciencialização de que é preciso manter esta tradição ou não? São pessoas que, por boa vontade ou enfim, por ânimo, vão mantendo isto e que se um dia desaparecerem isto também desaparece? É assim, as pessoas com quem nós temos falado vivem muito aquilo e todo o tempo que dedicam a esta preservação é tempo pessoal, porque elas têm o trabalho delas e todo o tempo que usam para isto é mesmo por vontade, por gosto, e aquilo ocupa-lhes mesmo muito tempo. Eles, por exemplo, quando vão fazer recriações a sítios mais longe, é ao fim de semana, é tempo deles, gastam o sábado, gastam às vezes o domingo, ou seja, gastam, isto entre aspas, porque para eles, obviamente, eles gostam muito, mas não deixa de ser o tempo pessoal e amor à camisola puro. Eles vivem muito isto e têm sempre o cuidado, por exemplo, nos ranchos, vê-se pessoal mais velho, mas também se vê muitos pequeninos a participar. Eles têm muito esta preocupação, se bem que às vezes há sítios com menos mais novos, têm mais pessoal mais velho, mas existe muito essa preocupação. Daniela, programa hoje, para o ar. É verdade, hoje é o de, agora baralhei-me, de tomar, o tal que foi um grande desafio. Sim. Que as pessoas podem ver agora à noite. Podem ver daqui a nada logo a seguir. Todas as semanas. Sim, estreia todas as segundas-feiras às 10h30. É logo aqui a seguir. É logo a seguir, é já a seguir. Obrigada. Daniela, parabéns. Além de mais, estás todos os dias em direto ali no programa da Rita Ferro, de forma magnífica. Parabéns. Obrigado. Obrigada e este é um programa pelo convite. Para todos aí em casa poderem seguir aqui às segunda-feiras. Ultraje, é mesmo assim que se chama. E por falar em programação do Conta Lá, hoje ainda vai poder ver na antena do Conta Lá mais uma entrevista, a não perder. A Rita Ferro Rodrigues hoje vai entrevistar o Miguel Queiroz, a partir das 23 horas. Fique com um bocadinho desta entrevista. Parte do meu sucesso na internet começou muito por eu dizer que era filho do Ricardo Araújo. Explica-me isso é lindo. Tive a sorte de ir ao programa do Ricardo, esvaziam o auditório no final do programa e por algum motivo a Anabela, que é a assistente do Ricardo, disse assim, olha, tens aqui este grupo de jovens que querem muito tirar uma foto contigo. E o Ricardo chamou-me a mim e a amigos meus ao palco, sentou-me na cadeira. E tu conseguiste dizer alguma coisa ou não, Miguel? Completamente travado. E tenho vídeo até hoje. Eu lembro-me, eu queria ter dito isto, não saía nada. É impossível, estou completamente bloqueado. Como é que é possível perder este momento? E foi aí que tudo começou. Ou seja, tirei uma foto de tal forma intimista, de caráter intimista, porque era eu na cadeira e o Ricardo em pé, que as pessoas acreditaram, nunca tinham visto ninguém desconhecido. Mandaste uma grande peta. Exato, mandei uma grande peta e enganei a internet inteira. A não perder, às 23 horas, o Miguel Queiroz, um Instagramer, TikToker, enfim, anda nas redes. Este programa fica por aqui. Como viu, havia boas razões para cá ficar e há outras para vir amanhã às 9. O chefe Júlio, um especialista do bacalhau, vai estar aqui. Vamos ter também 2 agentes de autoridade da PSP que vão falar também daquilo que é a vida na polícia. Mas temos, enfim, portugueses no mundo, temos muitas formas amanhã de o convencer a ficar desse lado. Estamos de regresso porque, já sabe, falar de Portugal dá que falar. Até amanhã.